Olá, pessoal, caros alunos do módulo de Parasitologia Clínica do curso de atualização em análises clínicas do Conselho Federal de Farmácia. Meu nome é Ana Cláudia Galvão Freire Gouveia, sou farmacêutica bioquímica e professora de Parasitologia Clínica do Departamento de Análises Clínicas Toxicológicas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje falarei um pouco com vocês sobre método de coloração para leucócitos nas fezes. Vamos dar início, então, à nossa aula. Qual a sua finalidade? Ele é importante para detectar um processo inflamatório ou infeccioso do trato gastrointestinal, como, por exemplo, uma úlcera gástrica, uma retocolite, um câncer de colo, uma disenteria amebiana e uma disenteria bacilar. Qual o fundamento, então, desse método? Ele consiste em se fazer uma coloração direta sobre uma lâmina dos elementos figurados do sangue no material suspeito. A especificidade é justamente para a pesquisa de leucócitos nas fezes, sendo importante salientar que geralmente encontra-se pequenas quantidades de leucócitos nas fezes, até 50 leucócitos em 10 campos analisados. Apenas a partir desse valor é que tem algum significado clínico, como nós vamos ver mais na frente. O material utilizado para a realização desse exame é a amostra fecal, palito de madeira, o corante azul de metileno, mas também poderiam ser utilizados outros corantes hematológicos, como, por exemplo, Giemsa, como Leishman, lâminas, lamínulas e microscópio. Então, esses são os materiais que iremos utilizar. Com relação à técnica, o primeiro passo é colocar uma pequena quantidade da amostra fecal, principalmente das partes que contenham muco ou gotículas de sangue sobre uma lâmina. Então, se escolhe as partes mais degeneradas do material fecal para se colocar uma pequena quantidade sobre ela. Depois, se adiciona uma gota do corante, no caso da gente, o azul de metileno, e homogeneiza com um palito de madeira. Cobre-se com lamínula, sobre a qual se exerce uma pequena pressão para se obter uma preparação delgada. Depois disso, vai se observar o microscópio com um aumento de 100 vezes, que seria na objetiva de 10, para se conseguir localizar as regiões onde existe o maior número de leucócitos, a maior concentração de leucócitos. Para depois disso, com um aumento de 400 vezes, ou seja, na objetiva de 40, se fazer a contagem diferencial, contando-se o maior número possível de células e dividindo-as em polimorfonucleares e mononucleares. Quanto ao resultado, é importante dizer, antes de tudo, que esse exame, ele não é um exame que vai fechar diagnóstico, ele é um exame que vai auxiliar no diagnóstico, ou seja, ele vai auxiliar o médico na conduta a ser seguida a partir desse resultado. Tá? Ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. O qualitativo ele é dado em cruzes, né? Então, a intensidade da reação leucocitária é referida como de 0 a 4 cruzes. 0, se lógico, não foi encontrado nenhuma quantidade de leucócitos. Uma cruz, se foi encontrada uma pequena quantidade. 2 cruzes, um pouco mais, e assim por diante. Até 4 cruzes, que é quando se encontra um número incontáveis de leucócitos. Então, se coloca como 4 cruzes. A gente pode observar, só pelo que eu falei agora, o quanto esse resultado ele é subjetivo, porque vai depender muito de quem está lendo esse exame, se é uma cruz ou 2 cruzes, a diferença entre uma cruz para outra ela é muito sutil. Então, vai depender muito do examinador. Então, por isso, é preferível se utilizar o resultado quantitativo, que é dado numericamente, certo? Então, nesse caso, conta-se o número de leucócitos em 10 campos e deve-se colocar no resultado a predominância de leucócitos, como já falei antes. Se é uma predominância de polimorfonucleares ou dos leucócitos mononucleares. Isso vai ser importante porque vai ser de grande utilidade para se diferenciar a natureza da disenteria, se bacilar ou amebiana. Quanto à interpretação do resultado, o significado clínico ele só
Existe significado clínico quando existe um número maior de 50 leucócitos nos 10 campos que foram examinados, e quando há predominância de polimorfo nuclear, no caso de uma disenteria, se pensa em disenteria bacilar. É quando existe um maior número de neutrófilos, principalmente, mas também de basófilos e eosinófilos. Quando existe uma predominância dos mononucleares, que são linfócitos e monócitos, se suspeita de uma disenteria amebiana, tá? Então, qual é a importância disso? Eu falei para vocês que esse exame ele é auxiliar. Então, isso vai poder afirmar esse resultado, que o indivíduo ele tem uma disenteria bacilar ou amebiana? Não. Mas se eu mostrar no exame que a predominância é de polimorfo nuclear, indica uma disenteria bacilar e o médico pode pedir outros exames que venham a confirmar a sua suspeita, como, por exemplo, uma coprocultura, para ver por se tem, qual é a bactéria que está ali presente, para poder ele proceder no tratamento. Da mesma forma, com a disenteria amebiana, ele não vai poder afirmar que trata-se de uma disenteria amebiana, mas ele pode, nesse caso, sugerir a realização de um exame parasitológico de fezes, para confirmar essa suspeita. Então, é por isso que é importante fazer essa diferenciação. Com relação ao laudo, então, ele pode ser colocado de duas formas. Presença de, por exemplo, 100 leucócitos em 10 campos analisados, sendo a predominância de polimorfonucleares, essa é uma forma de colocar o laudo, no laudo. E uma outra forma seria presença de 100 leucócitos em 10 campos analisados, sendo 100 polimorfonucleares e 20 mononucleares. Essa é uma outra maneira de se expressar o resultado quantitativo de leucócito nas fezes. Bem, era isso então que eu queria passar para vocês. Existe um vídeo de demonstração da técnica que vocês vão ter acesso. Esse vídeo ele foi gravado e editado por Chris David, que é técnico do Laboratório de Parasitologia. E quando você aqui estiverem no modo apresentação, clicando nesse local, vocês têm como assistir esse vídeo, que vai mostrar apenas uma demonstração, né? Vai demonstrar a técnica que eu falei para vocês agora. Oi, pessoal. Agora nós vamos fazer a demonstração da coloração, do método de coloração para leucócito nas fezes. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um método direto, não deixa de ser, porque diretamente sobre uma lâmina nós vamos colocar o material que foi eliminado pelo paciente, o material fecal, que deve ter sido recentemente eliminado, né, como eu já falei na explicação, e nós vamos pegar partes que tenham preferencialmente muco, que tenha sangue, porque é nesses locais que vai ter a maior quantidade de leucócito se tiver presente na amostra. Então, nós vamos procurar realmente as partes mais degeneradas das fezes e vamos tocar nessas partes. Não sei se dá para vocês verem bem. Mas vamos tocar nesse material e colocar sobre uma lâmina. Uma pequena quantidade. Feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? A gente está falando de um método de coloração para leucócitos. Então, nós vamos usar um corante hematológico, tá? Que nós vamos utilizar aqui o azul de metileno, mas poderia ser feito também esse método de coloração para leucócito com outro corante hematológico, certo? E aí nós vamos colocar 2 gotinhas desse azul de metileno diretamente sobre o material fecal. Feito isso, pegamos um outro palito de madeira limpo e vamos tentar deixar essa suspensão o mais homogênea possível. Porque depois disso, nós vamos proceder à leitura no microscópio. E quanto mais delgada tiver essa preparação, mais fácil vai ser a visualização dos leucócitos ao microscópio. Então, podemos dar pequenas batidinhas para tornar esse esfregaço o mais delgado possível. Eu estou deixando, vocês podem perceber, mais ou menos do tamanho de uma lamínula para facilitar a confecção, para evitar muita formação de bolhas. Eu acho que já está bem delgado.
O que é que nós vamos fazer agora? Pegamos uma lamínula, fazemos um ângulo de 45 graus e soltamos essa lamínula. Pronto. Está feito o nosso esfregaço. E agora, a segunda etapa desse exame seria o quê? Seria a gente ir para o microscópio e vamos levar essa lâmina para a objetiva de 10. O que é que nós iríamos fazer? Nós não vamos fazer essa parte agora, mas o próximo passo seria isso. Colocar no microscópio, colocar na objetiva de 10 e procurar a região onde existe a maior concentração de leucócitos. Depois que a gente encontrar essa região com maior concentração de leucócitos, a gente pode passar para a objetiva de 40 e aí sim nós vamos fazer a contagem diferencial dos leucócitos. Só que diferente do que é visto na hematologia, do que é feito na hematologia, vocês vão ver a predominância desses leucócitos nessa contagem. Se é de polimorfonucleares, que tem um significado clínico, ou de mononucleares, que vai ter um outro significado clínico. Então, nós vamos agora contaríamos 10 campos e veríamos qual seria a predominância. Aí daríamos o resultado. É isto, então, a coloração de leucócitos.